Você sabe o que é alopecia androgenética? Pois, hoje eu vou explicar um pouco sobre. A alopecia androgenética é uma doença crônica, progressiva, que está ligada ao hormônio masculino, que é chamado testosterona, que é convertido na dihidrotestosterona, que é o famoso DHT. O que acontece com a alopecia androgenética? Como é que ela funciona no nosso organismo? Dentro da nossa fábrica capilar, que é o nosso folículo. Imagina que nós temos uma fábrica, e essa fábrica se chama folículo piloso, que é onde nasce nosso fio de cabelo. O DHT, que é esse hormônio que afeta diretamente o nosso folículo, é como se a nossa fábrica estivesse vulnerável, de portas abertas. Então, esse hormônio, ele vai entrar e vai... Então, quando esse hormônio entra, ele faz um verdadeiro estrago. O que é isso? O nosso cabelo, ele passa pelas fases dele, de crescimento. Como eu já estou cansada de falar aqui, anágena, catágena, telógena. Quando o DHT, ele entra dentro dessa fábrica, que é o nosso folículo piloso, essa fase, elas vão ficando cada vez mais curtas, né? O nosso cabelo, ele começa a miniaturizar. O fio começa a afinar, o fio começa a ficar mais curto, mais claro. Então, aquele padrão que era um padrão 10, padrão ouro, começa a cair. E isso é progressivo. E como é que é identificado? Como é que eu descubro uma alopecia androgenética? Ao contrário do que se pensa, a alopecia androgenética não é identificada através de exame de sangue ou de biópsia do couro cabeludo. A história clínica é o que faz com que a gente perceba se o paciente ele tem uma alopecia androgenética. E esse tratamento, ele é contínuo, porque é uma doença crônica e progressiva. Se você começa a fazer um tratamento de alopecia androgenética e percebe uma melhora e acha que já tá bom e para por aí, você está enganado. Além da genética e os andrógenos, existem outros fatores secundários que também podem influenciar na alopecia androgenética, como, por exemplo, o nosso cotidiano, como é que é o nosso dia a dia. Se a gente é uma pessoa sedentária, que não se alimenta bem, que não dorme bem, passa por processos oxidativos de estresse muito forte, mudanças bruscas de rotina trazendo angústia, tristeza, que mexe com o nosso fator emocional, faz com que a nossa imunidade caia e às vezes a gente desenvolve algumas doenças. Então, tudo isso também são gatilhos que a gente pode estar ali desenvolvendo uma alopecia androgenética. E ainda tem fatores muito importantes, como, por exemplo, às vezes a gente nem sabe que tem uma alopecia. E como é que é feito o tratamento, todo o processo? Normalmente, a gente marca uma consulta, né, para fazer uma anamnese e conhecer toda a história clínica desse cliente, e baseado nisso, a gente monta os protocolos apropriados para aquele paciente, porque existe um arsenal muito grande, né, de tratamento e dependendo do estágio que está essa alopecia, né? E o importante do tratamento é o que se é feito no dia a dia em casa. Porque não é a cliente, a paciente, ela não vai viver dentro da clínica fazendo os tratamentos, não. Mas ela vai para fazer o gerenciamento, né? A supervisão daquele tratamento, daquele processo e modulando esse tratamento ao longo do tempo. E qual a expectativa nesse tratamento? É possível melhorar? Sim, é possível melhorar. A gente só não consegue melhorar em 100%. É impossível, pelo menos até o momento, não foi descoberto nenhum tratamento que melhorasse a alopecia androgenética em 100%, mas sim, é possível melhorar. Às vezes, só o fato de interromper, de frear essa progressão, isso já é um quadro a se agradecer. Porque, como é uma doença crônica e progressiva, a tendência é esse fio vir cada vez mais fino e menor, até não vir mais fio nenhum. Porque é assim que funciona a alopecia androgenética.